Tema da mensagem: a nossa aliança com Deus. Eu gostaria muito que você deixasse marcado em sua Bíblia, em Hebreus capítulo 8, no verso de número 6. Muito importante, Hebreus, mais próximo de Apocalipse, para quem tem dificuldade de encontrar, mais fácil você voltando, de Apocalipse para cá. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Hebreus capítulo 8, verso 6. Quem achou? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: mas agora alcançou ele, quem? O Senhor Jesus. Alcançou o quê? Ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está o quê? Confirmada em melhores promessas. O escritor aos Hebreus, então, ele apresentando ao povo o Senhor Jesus e o seu ministério, dizendo: olha, nós temos aí os sacerdotes, nós temos o ministério que foi iniciado ainda no deserto, através de Arão e a sua descendência, e também todos os levitas, mas esse agora, a quem nós pregamos, ele alcançou, não foi dado de presente, não foi ofertado a ele, foi uma conquista. Ele alcançou o quê? Um ministério mais excelente, e também ele é mediador de uma melhor aliança, que está o quê? Confirmada em melhores promessas. A nossa aliança com Cristo, ela está o quê? Confirmada em promessas melhores. Diga graças a Deus. Então, quando nós falamos, irmãos, sobre a aliança, eu preciso que você entenda que ela trata de um voto, de uma promessa. Mas essa promessa, ela requer fidelidade. Isso nem todas as pessoas entendem. E aqueles que entendem, nem todos cumprem o que, pastor? A promessa feita, o cumprimento do voto realizado. Amém? Você está me entendendo? Quando fazemos uma aliança com Deus, nós fazemos o quê? Um voto. Mas esse voto também requer fidelidade, cumprimento. Deixa eu perguntar, por favor, os casados, levante a mão. Eu já fiz essa pergunta várias e várias vezes, mas eu queria que você tomasse cuidado na resposta hoje. Você aceitaria, irmãs e irmãos, dividir o seu cônjuge com mais uma pessoa? Sim ou não? Quem não? Não, pastor, aí não. Já tem quem faça isso, né? Chama-se relacionamento aberto, ou até trisal. Olha para o teu irmão aí. Imagina essa pessoa num trisal. Tá amarrada, hein, pastor Manuel? Tá repreendido esse negócio. Mas você sabe que isso acontece muito hoje. Mas quando nós falamos com Deus, ou sobre Deus, e mais especificamente sobre a nossa aliança com Deus, Ele não aceita. O nosso voto de fidelidade para Deus é seríssimo. Da mesma forma como Ele não quebra a sua parte, Ele exige que nós também façamos o mesmo. Amém? Quais foram então as promessas que o Senhor Deus nos fez? Bom, na Bíblia são muitas, mas quais foram a que Ele te fez? O que Deus te prometeu? Não daria tempo de ouvir todos, mas se nós falarmos de uma forma genérica, bem generalizada, sobre as promessas da Bíblia, meu Deus, são tantas. Uma delas, o Senhor prometeu que chegaria o dia que Ele limparia dos nossos olhos toda lágrima.
Vai chegar um tempo onde nenhum sofrimento, absolutamente nenhum, vai alcançar você. Imagina quando esse dia chegar, irmãos, quando finalmente estivermos livres de toda dor, todo sofrimento, toda decepção, toda angústia, todo desespero, toda aflição, tudo isso ficar para trás. Ele prometeu, e é uma promessa que nós cremos que não será quebrada. Amém? Ele prometeu o que mais? Que ainda nessa terra teríamos vida, e uma vida abundante. Ele prometeu uma coisa tremenda que poucas pessoas se dedicam a meditar e se aprofundar nesse conhecimento, quando a Bíblia diz que o servo do Senhor não verá a morte. A Bíblia não diz que nós não iremos morrer, mas diz que nós não veremos a morte. Olha que coisa interessante. Uma das coisas que mais a humanidade tem medo é da morte. É da morte. Mas há uma promessa para os servos do Senhor, que não verão a morte. Sabe, aquela bicha feia, desdentada, de capuz e foice na mão, vá assombrar lá o diabo que o carregue, mas ao servo do Senhor não. Como será, pastor? Em um instante estaremos aqui, em um outro, nos braços do Senhor. Que maravilha! Quando o crente descobre isso, ele não tenta ao Senhor se colocando em perigo. Não faz isso, porque é pecado tentar a Deus. Mas ele perde o medo da morte. Claro, nós somos apegados por causa da nossa humanidade, por causa da nossa fraqueza, até mesmo por causa da queda do homem em relação à graça de Deus. Destruídos da graça de Deus, nós queremos ficar. Nós queremos estar presente com aqueles que amamos. Mas os verdadeiros servos do Senhor, ele entende que não tem o que temer. Pois a promessa é clara, ela diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você tirar um dia para meditar nas promessas, você vai descobrir que a Bíblia diz que praga nenhuma chegará à sua tenda. Se você meditar nas promessas, vai descobrir que está escrito que os nossos filhos são herança do Senhor. Se você meditar na promessa, na palavra, e descobrir as promessas, você vai ver lá: não terão filhos para a perturbação. Ah, meu irmão, ficaríamos dias e dias aqui só falando das grandiosas promessas de Deus. Mas o que eu quero frisar nessa noite não é que Deus prometeu. Isso já está claro, isso é um ponto pacífico. Não duvidamos disso, eu pelo menos não duvido. Você duvida das promessas do Senhor? Não, não duvidamos. Sabemos que Ele é fiel. Então o que, pastor? Quando nós lembramos da promessa, quando nós oramos e declamamos e declaramos a palavra, na verdade não deve soar como uma cobrança a Deus, mas deveria soar para nós como memorial, dizendo: está aqui, olha o documento, olha quem colocou a promessa, olha quem assinou com sangue. Ele jamais falhou, ele jamais foi derrotado, ele jamais foi envergonhado. Então, quando eu lembro das promessas, eu lembro de quem prometeu. Amém? Quais foram as promessas que Deus te fez, meu amado?